Olá, está a começar o programa Vidas que Falam, o programa que é meu, que é seu, o programa que é nosso, saindo da CTV para si, na sua tela. E hoje temos o prazer de conversar com uma pessoa especial. O seu nome é Francio Felipe Zangado Meia. Ele que tem uma vida muito, mas muito interessante. Ia primeiro à catequesa, ainda na sua infância, e aconteceu algo lá quando ele estava na catequesa que ele acabou desistindo. E ao ponto de desistir, fez com que ele todas as tardes de todos os dias fosse jogar futebol. Só que no momento que jogava futebol encontrou um amigo, esse amigo que aos sábados e sexta-feira de tarde não comparecia no campo do futebol. E ele ficou meio curioso, por que é que meu amigo não vem jogar futebol? A equipa está perdendo porque um membro não está cá presente. Esse amigo era um adventista. Foi através dele que Francio conheceu a igreja adventista. Ele está cá, vai saudar ao telespectador em casa. Francio, seja bem-vindo. Bom dia pessoal que se encontra do outro lado de casa. E bom dia a quem neste momento acaba de nos assistir, acaba de ligar a sua televisão. E eu sou Francio Zangado Meia, como disse aqui o Isaac Chais, e a minha vida antes mesmo de ser adventista, eu me ocupava muito mais com o futebol. Ok. Francis, pode falar para o telespectador em casa de onde vem, como é que era a sua família, como é que era o tipo de vida que vocês tinham ainda na sua infância antes de conhecer a igreja? Bem, eu nasci na província de Tete, cidade de Tete, e minha família, geralmente a minha mãe que é até agora uma católica devota, né? E no decorrer da minha infância, ia com ela todos os domingos à igreja. E já que era de costume, era de hábito, eu só ia lá com ela, porque era obrigação, tinha que ir para lá e ninguém deveria ficar em casa. Aos meus 9 anos, comecei a frequentar na catequese. Em catequese, onde eu fiz no primeiro ano, cheguei a desistir, não ia com tanta frequência assim. Então, aos 12 voltei, para dar continuidade, comecei de novo do primeiro ano, fiz de primeiro, segundo, e no terceiro ano, já na fase, que é a última fase, né? Que é a fase de preparação para o batismo, houve uma pequena confusão, onde uma das irmãs, né, que era colega da classe, ela disse que eu havia saltado de classe, que eu não estava na terceira, que era o processo de preparação para batismo. Então, com aquele comportamento que ela demonstrou, eu fiquei frustrado e foi algo que me impediu geralmente de voltar de novo à igreja. Eu fiquei desapontado, eu contei isso para minha mãe e ela também não teve como, né, me ajudar. Disse que se é isso, então você tem que voltar de novo. Eu achei melhor não voltar. Ok. Não voltar para lá e achei uma outra saída, que é de jogar futebol. Todos os dias eu jogava futebol. Ok, nessa rotina de estar todos os dias no campo de futebol, era no período de tarde, isso, muito mais. Pode contar para o telespectador em casa como é que era essa convivência do futebol e falar acerca daquele amigo que você tinha tanto lá no campo de futebol? Pois é. O futebol, como se diz, era um desporto que já vínhamos praticando. Eu e o meu grupo há bastante tempo, tinham 6 anos, né? Era uma das ocupações que mais me interessava naquela época. Depois de eu desistir de frequentar a catequese, então passei a me ocupar muito mais de futebol. Era futebol, escola, casa, futebol. Só era isso. Então, no ano 2009, não apareceu um jovem, eu não sabia quem era. Ele apareceu, veio jogar conosco. Depois de jogar, eu me aproximei dele, tentar conversar para criar amizade. E quando eu conversei com ele, ele se apresentou e disse que eu sou João, sou irmão daquele outro teu amigo. Eu disse, João, tá bom. Passamos a jogar futebol juntos
jogamos futebol, só que o que acontece? Todas as sextas-feiras e os sábados, ele não vinha jogar futebol, não aparecia. Não aparecia e nós perdíamos, sempre perdíamos o nosso futebol, porque ele era guarda-redes. Então ficamos indefesos. Aqui me despertou como se fosse uma dúvida, né? Eu fiquei inquietado, né, com aquela atitude dele, porque todos os sábados, sexta-feira e sábado, nós perdíamos. Domingo, a quinta ganhávamos, mas quando fosse sexta e sábado, ele não aparecia, então nós perdíamos. Então me aproximei dele e perguntei: por que você não aparece nas tardes das sextas-feiras e sábado jogar futebol? Ele disse que eu nas tardes de sexta eu vou na abertura do sábado, não é? Sim. E nas tardes ou nas manhãs, todo dia do sábado, eu passo na igreja. Ele disse: que tipo de igreja é essa que te faz comer tanto tempo e você que te faz deixar de você vir jogar futebol e passar mais tempo lá? Sim. Ele disse que um dia vou te contar, mas por hoje só vou te deixar assim. Então, ainda nessa conversa sobre o seu amigo, como é que acabou chegando ainda à igreja, indo à igreja com ele? O que aconteceu depois de estar já na igreja? Como é que foi o assunto de estudar a Bíblia, já que vinhas de uma igreja católica onde ias à catequese? Assim, na igreja, o que aconteceu quando chegaste lá para estudar a Bíblia? Bem, após então esse meu amigo, o João, ter dito que de hoje eu vou te deixar assim, naquele mesmo dia eu procurei ele outra vez, e aquilo foi numa sexta-feira. Fui até a casa dele, eles acabavam de abrir o sábado, a abertura do sábado. Então eu disse assim, que se eu não apareço às sextas-feiras e aos sábados para lá para vir jogar futebol, é porque eu nesses dias tenho culto. Que tipo de culto é esse, uma vez que o dia de adoração é o domingo, todo mundo vai à igreja ao domingo? Eu disse: não, eu vou aos sábados, porque o sábado é o único dia separado que Deus preparou para que o homem pudesse descansar e o adorasse. Eu disse: como assim? Como que o sábado vai ser sétimo dia, uma vez que a semana começa de segunda, terça, quarta, quinta, sucessivamente, e sétimo dia cai no domingo? Eu disse: não, faz o seguinte, amanhã eu venho à sua casa te levar para irmos à igreja. Para irmos à igreja. Eu disse: está bem, estarei lá. Mas a resposta dele não me convenceu. Quando ele disse que sábado era o único dia que Deus havia separado para o adorar ou para descansar, para que o homem pudesse descansar. Sim. No sábado ele apareceu, me levou, na verdade. Fomos à igreja. Eu cheguei lá, fui ver um outro ambiente. Eu esperava lá encontrar pessoas a jogar, a tocar em batuques, a dançarem, como aquela agitação, como eu vinha vivendo, né? Anteriormente com minha família, quando eu participava na igreja católica. Então fui ver um ambiente muito diferente daquilo que é isso. E me deixou ainda mais com dúvida. Por quê? Que eles não cantam? Aliás, que eles cantam sim, mas não dançam, e não fazem barulho como as outras igrejas. O que dessa tanta reverência assim, diferente? Exato. Então, participei da classe batismal, foi o meu primeiro dia. No primeiro dia eu não falei muita coisa, só fiquei lá para ouvir. E após o culto, voltei para casa e não tornei de novo a ir à igreja. E no sábado seguinte, esse era o segundo sábado, fui lá e passei todo dia com ele. E na verdade me receberam foi uma forma mais diferente que eu já vi. Isso é uma coisa que havia acontecido, uma coisa mais diferente, né, na minha vida, porque nunca eu fui recebido daquele jeito em uma igreja. Naquele mesmo dia, calhou com que o irmão que estava lá a dar classe batismal, era o irmão Fabião Sais. Na altura ele era obreiro voluntário da igreja, e ela sempre nos apoiava. Então, estudei a minha lição, terminou, e à tarde, quando voltei para a igreja, éramos apenas 3 pessoas. E nesse dia choveu muito. Então, antes
de ir à tarde, quando cheguei em casa, eu fui pegar a Bíblia. Quando abri a Bíblia, fui me deparar com o livro de Daniel. Eu comecei a ler o livro de Daniel, eu não entendia nada. Só ouvia ali a falar 300 dias, 300 manhãs, Um animal, sim, um animal, bestas, chifres. Eu não entendia nada do que estava a se falar. Mas certas coisas conseguia isso. Conseguia, talvez, entender. E naquele mesmo instante, não sei o que foi que me tocou, eu peguei a Bíblia e virei de página. Quando eu viro a página, fui me deparar com o livro de Apocalipse. Opa. E o livro de Apocalipse fui encontrar as mesmas prescrições que o livro de Daniel. Exatamente. Sobre a besta, né? A mulher vestida de sol, todos aqueles eventos descritos lá. Então, naquela tarde, quando eu fui para lá, perguntei o obreiro. Sim. Então, ele disse assim, que bom, porque já estávamos há bastante tempo que nós não falávamos desse livro, dessa história. Então, é o seguinte, o livro de Daniel é uma profecia, assim como o livro de Apocalipse. Esses dois livros se complementam. Eu disse, como que se complementam? Ele me deu um estudo, me explicou detalhadamente todos aqueles eventos que estavam a acontecer lá. E, na verdade, me deixou ainda mais curioso. Eu precisava ainda mais saber. Saber mais alguma coisa. Sim, saber ainda mais. Fui aprendendo, fui ver que havia algo que estava oculto, né? Mas sempre nas nossas mãos. Ok. Bem, vamos a um pequeníssimo intervalo, mas não esqueça de colocar aí um like, comentar, partilhar. ACTV Online no YouTube, ACTV Online no Facebook, ACTV no YouTube, ACTV MZ no Instagram. Chama os teus familiares, amigos, porque ainda teremos mais informações. Com o nosso convidado especial, o Frâncio. Voltamos já. O uso da máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento social são métodos simples que, se forem colocados em prática, podem salvar vidas, inclusive a tua. Não ignore-as. A Covid-19 é uma realidade. Uma mensagem da ACTV. Bem, estamos de volta para a segunda e última parte deste programa Vidas que Falam. O tema deste programa é de catequese à classe batismal. Estamos aqui em conversa com o Frâncio Felipe Zangado Meia, ele que tem um percurso ao sair da catequese na Igreja Católica e até chegar à classe batismal na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tivemos aqui uma grande informação de que ele passou por várias circunstâncias, fazendo o terceiro ano, que ele fazer retornar até o primeiro ano na catequese. Ele viu que nada, aquilo não seria adequado para ele, desistiu de ir à catequese, passou todas as tardes a jogar futebol, mas lá no campo de futebol encontrou um jovem que nas sextas de tarde e sábado todo dia não estava presente para jogar na sua equipe de futebol. E acontece que nesse momento a equipa perdia, mas ele acabou questionando por que você não tem aparecido nas sextas de tarde e sábado todo dia. O amigo disse que não, eu sou um membro adventista, e graças a ele, ele foi à igreja, lá chegou e encontrou dois livros que ele sempre lia bastante, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Através desses dois livros teve certos estudos com o obreiro da igreja, e vamos ter aqui mais conversas com ele para saber o que aconteceu depois disso. Pode falar para o telespectador, Frâncio, como é que você se batiza para já pertencer à igreja adventista? Bem, como eu era novo,
tive que me submeter a todas aquelas lições da classe batismal. Após concluir todos os estudos, foi lá onde eu fui melhor esclarecido a respeito da veracidade bíblica, né, da importância de Jesus, porque que ele levou Jesus a vir a essa terra, né, morrer por nós, e por que os adventistas guardavam o sábado, ou por que o sábado era tão importante, a existência da lei e a importância dela em nossas vidas. Então foi com base nesses estudos, né, bíblicos que cheguei a tomar a decisão de entregar a minha vida a Cristo. E foi no mês de abril, foi em abril de 2015, que fui cair nas águas batismais. Um dos pastores que esteve lá foi o pastor Rafael Miniquija. Foi ele que dirigiu o batismo. E naquele dia eu estava lá sozinho. Mas acabava de informar meus pais que eu, naquela tarde, eu iria à igreja, mas sim, naquela mesma tarde, iria acontecer uma cerimônia batismal. Mas ninguém apareceu. Estava lá eu e o restante dos irmãos da igreja e os outros irmãos que também iriam ser batizados. E após o batismo, foi onde tudo começou. Nas primeiras semanas era tudo normal, estava tudo como se estivesse tudo bem. Mas comecei a enfrentar algumas dificuldades, quer seja na escola, no meio das minhas mulheres e no seio dos meus amigos. E na escola, os docentes sempre diziam que os testes atrasados, ou seja, mesmo os testes normais, têm que ser realizados aos sábados. Sim. E eu era um recém-batizado e com todos aqueles ensinamentos que eu aprendi, né, todas aquelas informações bíblicas que eu havia adquirido. Então havia lá uma pequena luta, uma pequena briga, porque ou era Deus ou eu faria algo que pudesse me ajudar a mim mesmo. Então tentei conversar com os professores disseram assim: não, nós não vamos te facilitar. Isso é uma escolha individual, foi você que escolheu, não nós. Então nós não temos nada a ver se você vai à igreja aos sábados, às segunda, aos domingos. Então esse é problema seu, mas nós vamos realizar assim mesmo os testes. Tentei conversar também com o pedagógico disse: isso não cabe a mim, isso cabe aos docentes que são responsáveis por dar esses testes. Fiquei, informei isso aos irmãos da igreja, eles oraram ao meu favor e fiquei 8 sábados sem fazer teste à escola. Isso quer dizer que perdi 8 avaliações de diferentes disciplinas. E no decorrer de todo aquele processo, os meus docentes, já que conheciam o meu pai, então ligaram para ele, né, contando o sucedido, disse que seu filho está há 8 semanas que não vem fazer teste. Ele vem sim assistir aulas, mas quando nós marcamos o teste para sábado, ele não aparece. Meu pai ficou triste, ficou indignado e muito nervoso comigo, com aquela informação. Certo sábado também, eu voltei da igreja, depois da escola sabatina, depois do culto. Quando fui a casa, ele disse assim: hoje vamos ter que conversar. Vamos tentar conversar um pouco. É algo que ele nunca havia feito. É algo que ele nunca havia feito. Então eu disse: está bem. E naquele sábado eu não fui participar dos estudos da tarde. Fiquei ali e ele disse assim: olha, 2 docentes ligaram, disseram que você está há 8 sábados, você não vai aqui, você não vai fazer testes. Então o que você acha disso? Eu disse que eu não acho nada, porque eu informei aos docentes que aos sábados eu vou à igreja e tentei pedir a eles uma forma, né, deles tentarem facilitar, ou eles poderiam dar teste às sexta-feira, ou não, mesmo eles podiam me dar, né, e fazer em casa. Eu não aparecer no sábado, talvez na segunda-feira eu vir entregar. Eu disse: não. Eles disseram que você virou um aluno indisciplinado, que você já não respeita os professores, o que é algo que eu não fazia. Ele disse assim: se é a igreja que te dá de comer, então hoje você não vai comer aqui. Se é a igreja
que te dá abrigo, então você quer dizer que hoje, a partir de hoje, você não vai morar mais aqui. Se é a igreja que paga os seus estudos, então a partir de hoje eu não vou pagar seus estudos. Eu não falei nada. Eu fiquei ali no meu canto calado. Ele falou muita coisa. Em seguida, o que eu fiz? Enviei mensagem para todos os irmãos. Os irmãos oraram a meu favor. Eu também não parei de orar, orei. E passando 2 semanas, aqueles professores, aquelas avaliações que eu havia perdido, então os docentes começaram a entrar em contato comigo, dizer que faltam 2 semanas para os APs. Então você tem um AP em falta. Quer dizer que isso pode vir a te comprometer nos seus resultados finais. Eu disse, tá bom. Então qual é a ideia, docente? Ele disse assim, eu vou te dar texto, você vai fazer em casa. Eu fazer em casa? Da última vez que eu disse que era para fazer em casa, negaram, e agora? Então acho que deve ser Deus também, dando uma outra forma a intervir, de modo eu não possa, né, reprovar. Fui pegar os textos, fiz em casa, os resultados saíram, eu passei, meu pai ficou contente, mas ainda restava algo que te incomodava. Sempre lá, eu de ir à igreja aos sábados. É o que ele não gostava. Bem, está-se a notar aqui que Deus nunca tem desamparado aquelas pessoas que ele vê que são muito preocupados com eles. Passaste um bom tempo à procura de um local para poder aprender mais a Bíblia. Saíste da catequese, entraste numa igreja adventista, na classe batismal, estudaste a Bíblia. E quando se encontraste com essa turma muito especial, que estava sempre lá te acolhendo, dando um abrigo, um calor assim, muito mais nos estudos, é quando aparece essa dificuldade acerca de testes aos sábados. E nota-se que ainda Deus está fazendo um grande trabalho para intervir por ti nessa situação. Será que há ainda mais uma dificuldade que pode enfrentar em toda essa trajetória, essa mudança que tiveste ao entrar numa igreja adventista? É dizer que dificuldades nunca vão deixar de existir, porque o mundo cristão é repleto de dificuldades. Sim. Ao aceitarmos Jesus Cristo não significa que a nossa vida estará totalmente bem. Existem alguns desafios, e para mim foram vários desafios. Não parou por ali. Existiram vários desafios, mas já os desafios vigentes foram diferentes daqueles que eu havia passado. Sim. Foi algo diferente. E mesmo no decorrer desses desafios, não desanimei, não voltei para trás. Eu continuei firme naquilo que eu creio e naquilo que eu queria ser. Sim. Desde aquele dia que eu fui batizado indo para adiante. Sim. Então, mesmo com essas pequenas dificuldades, as dificuldades da escola nunca pararam. Sempre surgiam. Porque eu disse ao meu pai que existia algo sempre que me incomodava, porque ele já não tirava certo valor para poder pagar os testes na escola. Eu tinha que pedir aos irmãos na igreja, e eles também não ficavam de braços cruzados, eles estavam lá para me ajudar. E eu percorri uma distância de 16 km para ir até uma escola secundária. Então, para eu poder fazer exame, foi graças a um irmão que era ancião no momento que eu saí de lá. O nome é Johnny Simon. Então, ele que me facilitava o meio de transporte motorizado que ele tinha. Aí eu ia à escola fazer exame e voltava. Mas nem com isso também havia outras dificuldades, né? em arrecadar mesmo o valor para comprar o combustível. Tudo ele que tirava. Eu só ia lá fazer exame e voltava. E com o dado tempo, o meu pai acabou aceitando gradualmente, né, da nova pessoa que eu havia me transformado, mas não totalmente, porque restava ainda uma parte que precisava ser convencido. Exatamente. Precisava ser convencido. Mas ele chegou de aceitar sim o meu novo eu, e acabou me apoiando, me apoiou bastante, assim como minha família, porque no seio da minha família eu sou o único adventista. E os restantes, minha mãe que continua sendo católica,
E outras minhas duas irmãs, elas estão em duas igrejas diferentes. Então só estamos como se fôssemos partidários, como se cada um fosse onde bem quisesse. Ok. Até hoje, eu estou a falar, somos assim, somos 6, 2 homens, 2 rapazes nesse caso, e 4 meninas. Ok. Então, nota-se aqui que passaste por certas dificuldades, mas mesmo assim não desististe. Tiveste mais forte e mais firme para poder chegar aonde você queria chegar. Então, também informações que nós podemos ter, a produção da CTV tem informações de que terminaste licenciatura em nutrição numa universidade adventista. Como é que foi a tua chegada para poder entrar naquela universidade adventista, sendo que teu pai nem tão pouco estava contente com essa religião que você estava a entrar neste momento? Bem, a história é muito longa. Vou tentar aqui explicar de uma forma mais resumida. Ok. Depois de todos esses processos que eu acabei de contar que haviam acontecido, meu pai cai doente. Foi na época em que eu já havia terminado a 12ª. Em conversa com ele, eu disse assim: eu gostaria de estudar. Sim, estudar aonde? Eu gostaria de fazer psicologia clínica. Psicologia clínica aonde? Eu disse: não sei. Ele disse: o CM é muito caro. E eu não tenho toda essa possibilidade de pagar o CM. Mas o que eu vou fazer? Você deve concorrer no Instituto de Formação de Professor para poder fazer 10 mais 1. Ou não, deves concorrer a um Instituto de Ciência de Saúde. Eu, na verdade, aceitei as duas propostas. E resolvi vir para a Beira, e me inscrevi no Instituto de Formação de Professores da Manga. Concorri, mas o resultado não foi satisfatório. Daí eu voltei, conversei com ele e disse que os resultados já não foram satisfatórios. O que eu faço? Eu disse assim: vai no Instituto de Ciência e Saúde. Está bem. Fui concorrer no Instituto de Ciência e Saúde, era para fazer medicina preventiva. Os resultados também não foram satisfatórios. Lá há um sistema que se usa, diz assim: aprovado, não admitido. Então, eu fui aprovado, mas não fui admitido. Então, mais uma vez, eu liguei para eles, eu disse assim: eu fui aprovado, mas não fui admitido. E o meu dizem assim: opa, vamos esperar para o ano. Naquele mesmo ano, foi 2016, eu fui pegar um trimessário de 2015, que vinha lá atrás com uma informação, uma publicidade da Universidade Adventista. Eu, quando fui ver, eu disse: opa, por que eu fui concorrer na Beira? E no momento que eu estava me concorrer lá, não me percebi que lá havia uma universidade adventista. Por quê? Fiquei. Voltei de novo a concorrer para o Instituto de Formação de Professor no final de 2016, pela segunda vez. Os resultados não foram satisfatórios. Quando os resultados não foram satisfatórios, eu peguei de novo naquele trimessário e fiquei: inscrições até agora devem estar abertas. Então eu liguei para o irmão ancião, minha igreja, que ele era motorista, tinha facilidade de circular, de chegar a Tete e voltar. Então ele veio levar minha documentação. Eu liguei para o pastor Rafael, disse: pastor Rafael, eu preciso muito me inscrever na Universidade Adventista, mas eu não tenho condições de me deslocar daqui para ir até lá. Ele disse assim: que bom, qual é a área que você deseja fazer? Eu disse: nutrição. Ele disse: por que não teologia? Eu não tive resposta, não consegui responder. Eu disse: não, eu quis nutrição. Eu disse: tá bom. Então enviei os documentos para eu poder levar até lá, porque ele vinha deixar relatórios. Então o que acontece? Enviei os documentos, meus documentos andaram de mão em mão. Os irmãos tinham que se comunicar para poderem levar meus documentos até o pastor Miniquija. E o pastor naquela altura vivia em Caia. Meus documentos chegaram em Caia. O pastor Rafael veio cá na Beira, que vinha deixar os relatórios, me inscreveu na UAM. Eu esperei para o ano, porque as aulas iniciaram dia 13 de fevereiro de 2017, mas uma semana antes eu já estava cá. E meu pai concordou com a ideia de eu vir fazer nutrição, estudar numa universidade adventista. De facto, é uma história muito boa, linda.
tantas dificuldades que tu ultrapassaste, mas mesmo assim deu para notar aí que tentaste concorrer em 2 sítios, não admitiste, e tudo isso que estava preparado para que você pudesse entrar numa universidade adventista. E cá estás, terminaste. Estamos a falar com alguém que já é licenciado. Há semanas atrás ele terminou a licenciatura e passou por essa grande história, uma história muito interessante. Acredito que ficaste muito comovido com essa história. Ele saiu de catequese diretamente para uma classe bíblica na igreja adventista e lá acabou se convertendo. Agora, quais são as últimas considerações, saudações para qualquer pessoa de casa, familiares, entre mais outras pessoas que poderiam estar a assistir o programa agora, entre mais outras coisas? Sim, agradecer desde já aos caros telespectadores que ficaram ligados para poder escutar um pouco mais da minha história. Dizer que Deus tem uma forma muito diferente de agir na vida de cada um. Okay. Da forma que Deus agiu na minha vida, não será da mesma forma que Ele irá agir na sua vida. Dizer que deve sempre estar firme naquelas escolhas, desde que sejam boas escolhas, que vão edificar a sua vida, e não desiste delas. Não pare de orar, isso também é muito importante. Qualquer dificuldade, se é um adventista, eu acredito que sempre procure apoio de irmãos, peça a irmãos para que possam te ajudar, quer seja em oração, em qualquer outra forma, porque ajuda vem de qualquer pessoa, mas nunca devemos parar de pedir, porque é o que nos torna mais humanos, né? Ser dependente em algum momento é bom, é muito bom. Vamos depender principalmente de Deus, nós somos dependentes de Deus. Bem, esta foi a conversa que tivemos com o Francis Felipe Meio Zangado Meio, aliás, perdão. Ele passou por várias situações e cá está, teve uma vida muito mais calma, tranquila, mesmo com aquilo que aconteceu no seu passado, ele sente-se satisfeito porque tem uma vida muito tranquila. Acredito que você também tem uma vida para poder contar para nós. E acredito que essa sua vida que você for a contar vai falar para várias pessoas. Hoje o Francis esteve aqui a falar o quão é importante ter apoio dos seus irmãos, ter uma ajuda através de orações para poder passar em várias dificuldades. Você também pode fazer o mesmo, pode vir para cá contar a sua história e espalhar para várias pessoas, falar para várias pessoas o quão é importante aquilo que aconteceu na sua vida. Não esqueça de partilhar, de comentar, convidar mais amigos para que possam assistir o programa, entre mais outras coisas que você pode fazer para levar esta informação para tantas e tantas pessoas. Nós ficamos por aqui com esperança de ver vocês no outro programa. Até lá!